dizendo, consciência do que ele estava dizendo para aquele governador. Ele não se intimidou. Portanto, a verdade é para ser dita para todas as pessoas, independente de sua posição social, independente dos diplomas que ele tem, independente do dinheiro que ele tem no banco, independente de quaisquer coisas, por uma simples razão: Festo tinha um coração, e Paulo sabia que Festo um dia ia morrer e precisava ouvir o Evangelho. E não há diploma, não há dinheiro que impeça que um dia o coração de uma pessoa pare, independente da sua posição. Por isso Paulo sabia. Então ele era um pregador desassombrado. Ele não ficou intimidado. Ele, em todas as oportunidades, ele não teve medo de pregar a verdade. Mas agora nós vamos para o exemplo dos pregadores desassombrados, que é Jesus Cristo. E aí dá testemunho da verdade. E nós destacamos aqui primeiro a inquirição dele por Pilatos. E o que é que diz em João capítulo 18, versículos 35 a 37? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E este ouve a minha voz não só no sentido da audição, mas ouve a minha voz no sentido de que obedece a minha voz, vive a minha palavra, testemunha a verdade em suas próprias vidas. Outros textos aqui, Jesus, ele coloca a respeito de um exemplo para os pregadores desassombrados. João capítulo 6, versículo 60. O que é que Jesus diz? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Portanto, a verdade, ela é dura, mas é a verdade. Jesus nunca usou de uma forma maleável para camuflar a verdade. Não, ele sempre pregou a verdade. E quando aquelas pessoas se tocaram que eles estavam diante de alguém que pregava a verdade, eles disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E como consequência do discurso de Jesus, sabe o que ocorreu? Está registrado em João 6,66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Então, um pregador desassombrado, um pregador que tem consciência de que ele está pregando a verdade, ele não está preocupado com o número de seguidores. Jesus estava perdendo seguidores, mas ele não abriu mão por conta daqueles que estavam se afastando dele para ir com conversa mole. Não, venha, eu agora vou massagear os corações de vocês para que vocês me sigam. Não, ele não mudou a toada, é a verdade, doa a quem doer, para todos. E quando eles
E nós dizemos aqui, quando a ficha caiu e eles viram que Jesus pregava a verdade e aquela verdade era dura, eles preferiram se afastar de Jesus. Por quê? Preferiram aquela vida fora de Jesus, na mentira, na falsidade, na hipocrisia. E aí Jesus coloca para os apóstolos o seguinte, está registrado, João 6,67. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus perguntou até aos 12 escolhidos. Olha, tem muitos seguidores que estão indo embora, vocês também querem ir? Ele perguntou aos apóstolos. Portanto, Jesus não estava preocupado com seguidores de faz de conta. Jesus, ele queria seguidores de verdade, que sabiam porque estavam seguindo a Jesus. E aqui nós temos o exemplo de um pregador desassombrado, porque um pregador assombrado é aquele que ele fala com a ovelha, não pela ovelha, não pelo coração da ovelha, pelo perigo da ovelha ir para o inferno, mas há muitos que falam com a ovelha porque está interessado na lã da ovelha, e enquanto podem se aproveitar da lã da ovelha, aí tem aquele, vamos dizer, paparicado, coisa diferente de Jesus. Ele queria e ele disse, continua dizendo a verdade, porque é coisa séria, céu e inferno. Ele sabe que é questão de céu e de inferno. E aí então ele quer seguidores não da aparência, mas seguidores de verdade. E na oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 17, nesta oração, sabe o que Jesus intercedeu? E por nós também, não apenas para aqueles que estavam naquele momento. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então santidade está fundamentada na verdade. Santidade não é uma cara fechada, querer mostrar para as outras pessoas que é santo, que é isso, que é aquilo outro. Não, santidade é quando você tem consciência de que a palavra de Deus fez a sua mente, a palavra de Deus fez o seu coração, a palavra de Deus transformou a sua língua, a palavra de Deus transformou os seus ouvidos, a palavra de Deus mudou o seu corpo. Aí então você sabe que santidade é uma blindagem da parte de Deus, onde engloba toda a nossa vida, não apenas uma parte do nosso corpo, mas toda a nossa vida, mente, coração, língua, corpo, ouvidos, toda uma vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a terceira característica é que o pregador desassombrado, ele não tem medo de polêmicas. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas não querem mais polemizar, não querem mais se confrontar, mas a verdade e a mentira, elas estão sempre em confronto, é sempre uma polarização. A verdade não provém da mentira, e a mentira não provém da verdade, elas são antagônicas. Então o pregador, ele tem que ter consciência que quando ele está proclamando Jesus Cristo, ele vai entrar em roda de colisão com o que o mundo está dizendo, e ele tem que ter consciência disso.
ele não pode titubear diante disso. Então o pregador desassombrado, ele não tem medo de polêmicas, ele enfrenta as polêmicas. Agora ele enfrenta as polêmicas baseado, lastreado na palavra de Deus. Não é na palavra dele, é na palavra de Deus. E aí nós queremos destacar um pregador que não temeu polêmicas. Apolo de Alexandria. Atos capítulo 18, versículos 24 e 28. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Imagine e verificar. E já caminhando para o final, temos mais 2 itens aqui. O texto é longo, mas eu vou destacar algumas coisas. O que é que diz? No item número 4, o pregador desassombrado não tem medo de enfrentar as autoridades em nome de Jesus. E os apóstolos Pedro e João, eles enfrentaram as autoridades. Eles foram presos, mas eles enfrentaram em nome de Jesus. E esse relato aqui é belíssimo. Olha o que é que diz: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. E aí, o que as autoridades disseram para Pedro e João? E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus. E no versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Essa é uma característica. E Pedro e João estavam pregando aonde? Jerusalém. E ele disse: olha, saibam vocês, autoridades, toda Israel, que Jesus é o Salvador. E disse mais: em nenhum outro há salvação. Aonde eles disseram isso? Lá em Jerusalém, capital de Israel. Eles pregaram isso para eles, não titubearam, e levou exatamente esta mensagem para as autoridades e para os judeus, e com essa mensagem mostrando que o Evangelho é para todos, é para judeus e para gentios. E por último, o pregador desassombrado,
Por último, última característica, e não menos importante, o pregador desassombrado está disposto a pregar até as últimas consequências. E o que é pregar até as últimas consequências? Nós vamos ver esse pregador aqui, que foi até as últimas consequências. O nome dele é João Batista, aquele mesmo que disse para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que ocorreu com João Batista está aqui registrado, Mateus capítulo 14, versículos 3 e 4, versículo 8 e versículo 10. Pois Herodes havia prendido a João e, maniatando-o, o guardara no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E instigada por sua mãe, disse ela: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E mandou degolar a João do cárcere. Portanto, ele levou a pregação até as últimas consequências. Poderia Herodes ser uma autoridade, poderia Filipe ser uma autoridade, mas ele disse: olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Em outras palavras, adultério, que está lá, não adulterarás, e que Jesus também disse: aquele que olhar para uma mulher para a cobiçá-la, já em seu coração cometeu o adultério. Portanto, veja bem, diante dessas 5 características, seja para pregadores, pastores, seja para pregadores, discípulos, essas características, elas se encaixam exatamente no pregador desassombrado, aquele que não teme pregar para este mundo a verdade, lastreada na palavra de Deus. Veja que Apolo era poderoso nas Escrituras, não fora das Escrituras, porque uma pessoa pode ser muito sábio em Aristóteles, em Platão, em Tales de Mileto, e nós falamos aqui Mileto, onde Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso. E Tales, ele tem até um teorema, o teorema de Tales, na matemática, um grande matemático. Mas não é isso que o pregador desassombrado ele tem que pregar. Ele tem que abrir a Bíblia, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Ele não vai abrir a cabeça de ninguém, porque isso é uma questão de foro íntimo, livre-arbítrio. Mas ele tem que pregar a palavra com convicção, com consciência, sabendo o que está pregando, sabendo em quem ele crê. Está tudo aqui. Pregadores desassombrados. E o pregador desassombrado, sabe o que ele tem como consequência? Quando ele termina, ele vai para a sua casa, bota a cabeça no travesseiro e dorme com a consciência tranquila. Foi o que aconteceu com Paulo. Estou limpo do sangue de todos, porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Isso é o pregador desassombrado. Está escrito na palavra. Que nesta noite nós, no meu caso, pastor, e eu preparei aqui primeiro para mim e também para todos, e aqueles que esta reflexão eles sejam alcançados, eles sejam pregadores convictos. Não inventem, não queiram colocar na boca de Deus o que Deus nunca disse, e nem tire da boca de Deus o que Deus disse. Ele prega a palavra com coragem, com firmeza, com dedicação, com convicção. Seja numa igreja onde nós estamos aqui reunidos, seja numa universidade, seja diante de um médico, diante de um engenheiro, diante de um cientista, seja de quem for, porque essas pessoas um dia vão morrer, e céu e inferno é coisa séria, não é uma brincadeira. E quem morrer sem Jesus Cristo
vai para o inferno. A palavra de Deus diz isso. E essas pessoas têm que saber isso. E não é o dinheiro dele que vai impedir que um dia ele esteja morto, que ele esteja dentro do caixão, e nós temos que pregar essa palavra. Então nós não devemos ser pregadores assombrados. Mas as pessoas querem agora aquela coisa, aguinha com açúcar, aquela coisa. Não, a palavra, pregar a palavra. E isso é que vai trazer o que? Santificação. E Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de quem? A palavra de Deus é a verdade. Então que nesta noite a gente possa ter aprendido essas verdades, e que realmente a gente seja pregadores convictos, e quando transmitir o Evangelho para as pessoas, a gente saiba por que está pregando o Evangelho, por que está mostrando Jesus Cristo para essas pessoas. Portanto, que Deus nos abençoe. E eu agradeço a Deus por esta grandíssima oportunidade que Ele me deu de, no dia do pastor, pregar essa mensagem, pregadores desassombrados. Que Deus nos abençoe. Amém.